Saxon, Inspirations e More Inspirations. Dois álbuns de covers que o Saxon, essa célebre banda da New Wave of British Heavy Metal, lançou nesses últimos anos. Eu vou comentar esses dois álbuns do Saxon, além de uma dezena de outros álbuns de bandas famosas que lançaram álbuns de covers, homenageando aí seus artistas favoritos. Acompanhe. Saxon, Inspirations e More Inspirations. A banda inglesa, de heavy metal tradicional Saxon, que já lançou mais de 20 álbuns de estúdio, lançou neste ano de 2023 More Inspirations, o segundo álbum de covers que a banda lançou, que dá sequência a este álbum aqui lançado em 2021, chamado Inspirations. Então, aí é um combo, um álbum branco, outro com a capa preta, que fala das inspirações, dos artistas que inspiraram esta banda, comandada pelo Biff Byford, banda que já está aí na ativa há mais de 40 anos e que vai estar no Brasil neste mês de novembro de 2023. Bem, o Saxon não é uma banda que eu tenha acompanhado a carreira assim de uma maneira tão assídua. Na verdade, até o último álbum lançado ano passado, o álbum de estúdio com músicas originais, esse daqui, o Carpe Diem, eu meio que deixei passar batido na época, mas depois eu ouvi, comprei esse disco, esse CD, este ano e achei muito bom. E de fato, os últimos álbuns do Saxon são muito bons, assim como sua discografia é de fato muito boa. Mas é uma discografia muito longa e que eu ainda estou explorando. Nós temos aqueles clássicos do início dos anos 80, como Strong Arm of the Law, Denim and Leather, até o Crusader, e esses mais recentes. E além de todos esses álbuns e alguns também ao vivo, o Saxon lançou em 2021 esse álbum aqui, Inspirations, e neste ano de 2023 esse daqui, More Inspirations. Ambos foram lançados no Brasil pela Hellion. O primeiro, o branco de 2021, tem canções de bandas como Rolling Stones, Led Zeppelin, Motorhead, Deep Purple, Rainbow, AC/DC e muitas ali também dos anos 60, como Crow, Jimi Hendrix, The Kinks, muitas canções aí que inspiraram, os músicos desta banda tão legendária. E esse segundo volume traz mais 10 sons, 10 canções que homenageiam aí também artistas dos anos 60 e 70, O álbum abre com We've Got to Get Out of This Place, que é uma faixa do The Animals, lançada em 1965. Depois uma faixa chamada The Faith Healer, do grupo The Sensational Alex Harvey Band. Depois From the Inside, que é uma música que o Alice Cooper gravou em 1978. Chevrolet, que é uma faixa do ZZ Top, do início dos anos 70, lançado em 1972. Substitute, do The Who, que o Pete Townshend compôs nos anos 60 e foi lançado em 1966. Gypsy, do Uriah Heep, lançado em 1970. Man on the Silver Mountain, a faixa clássica do Rainbow, de 1975. Detroit Rock City, do Kiss, lançada no álbum Destroyer, de 1976. Uma faixa do Nazareth, chamada Razamanas, lançada em 1973. E por fim, Tales of Brave Ulysses, lançada pelo Cream em 1967. Então, são essas as 10 faixas que nós temos aí neste álbum novo do Saxon. Nós temos aí dois álbuns que devem fazer parte aí dos colecionadores dos discos, da discografia desta banda, E eu um dia pretendo, quem sabe completar, mas acho que vai demorar alguns anos, porque são
muitos álbuns, né? Bem, eu vou falar também de outras bandas famosas que lançaram álbuns de covers, né? Começando com Motorhead, que lançou, né, póstumamente, né, depois da morte do Lemmy Kilmister, em 2015, esse álbum aqui, Undercover, de 2017, que contém faixas também de bandas antigas, né? Temos aqui Rolling Stones, David Bowie, Rainbow, até mesmo Metallica com Whiplash e Judas Priest, Breaking the Law. E temos aqui uma faixa chamada Star Trek, né, do Rainbow, que foi lançada numa coletânea de homenagem ao Ronnie James Dio. E quem faz os vocais dessa faixa é justamente o Biff Byford, do Saxon. Por isso que eu já emendei aqui esse como o primeiro dos 10 álbuns, né, de covers que eu vou mencionar nesse vídeo, além dos álbuns do Saxon, né? E curiosamente temos aqui também nesse álbum a faixa Hellraiser, que o Lemmy compôs, né, junto com o Ozzy Osbourne, e que foi lançado no álbum No More Tears do Ozzy Osbourne, né? Mas aqui nós temos o Lemmy, né, a versão em que temos o Lemmy nos vocais. E por falar em Ozzy Osbourne, nós temos também um álbum chamado Undercover, do Ozzy Osbourne, lançado em 2005, né? Um álbum que contém também, principalmente, canções dos anos 60 e 70, Rolling Stones, Beatles, Cream, né? Temos também a Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, que também está presente aqui no álbum do Motorhead, né? O álbum Undercover, né? Faixa essa, a Sympathy for the Devil, que foi também lançada no último álbum do Motorhead, né, o Bad Magic, né? E a faixa Heroes saiu agora na versão relançada do Bad Magic. Bem, nós temos então aqui o álbum de covers do Ozzy Osbourne, né, cuja discografia eu já comentei aí no canal. Ficando ainda com as bandas clássicas inglesas, né, dos anos 70 e 60, nós temos o Deep Purple, que lançou em esse álbum aqui, Turning to Crime, um álbum de covers, lançado em 2021, e contém 12 faixas de diversos artistas dos anos 60 e 70, Bob Dylan, Fleetwood Mac, Yardbirds, né, e tantos outros, né? Então temos aí um registro muito interessante do Deep Purple, e foi o último álbum até então de estúdio com a participação do Steve Morse, que deixou a banda em 2022. Bem, o que nós temos mais aqui? Vamos lá. Um outro artista, um outro músico, um guitarrista muito inspirado pela obra do Deep Purple, especialmente por Ritchie Blackmore, Yngwie Malmsteen, lançou em 1996 esse álbum aqui, Inspiration, né? Um título parecido com o álbum do Saxon, né? Só que aqui no singular, né? E é curioso porque das 10 faixas que compõem esse álbum, nós temos 5 que foram compostas pelo Ritchie Blackmore, né? Que são as seguintes: a Pictures of Home, que ele lançou como Deep Purple; Gates of Babylon, que ele lançou como Rainbow; outra do Deep Purple, Mistreat; outra, a Demon's Eye, e a Child in Time. Então, metade do álbum é uma homenagem, um tributo ao Ritchie Blackmore. Mas temos também Jimi Hendrix aqui, né? E com a faixa Manic Depression. Temos Kansas, Scorpions e também uma faixa do Rush, Anthem, né? Muito bem, então nós temos esse álbum aqui do Yngwie Malmsteen. Bem, nós não poderíamos deixar de mencionar um dos álbuns de covers mais conhecido, que é esse álbum aqui do Metallica, Garage Incorporated, né? Um álbum duplo que tem aí diversas homenagens, né? Primeiro, gravações que foram feitas nos anos 80, em 87, num álbum chamado Garage Days, né? Nós temos ali covers de bandas como
Blitzkrieg, né, e Diamond Head, que são covers clássicos, né, que inclusive muitas pessoas conhecem mais essas bandas por causa desses covers feitos pelo Metallica. E nós temos uma seção muito interessante no final do disco 2 chamada Motorhead-ish, né? Uma dor de cabeça de Motorhead, que é uma sequência de faixas clássicas, né, da banda do Lemmy. Overkill, Damage Case, Stone Dead Forever, Too Late, Too Late. Mas é claro, o meu momento favorito aqui não poderia deixar de ser outro, senão a canção, o cover, que é um medley, né, chamado Merciful Fate, com várias faixas do Merciful Fate, Evil, Satan's Fall, né, banda que é da Dinamarca, assim como é o Lars Ulrich, né. Bem, nós temos também aqui outras referências clássicas do rock e do metal homenageadas nesse álbum, como Thin Lizzy, Black Sabbath, Queen e tantos outros. Então é um álbum realmente muito interessante do Metallica, né, que é uma banda que ao longo da carreira realmente fez muitos covers, né? Inclusive aqui nós não temos todos os covers que o Metallica gravou ao longo dos anos, né? Tem mais alguns por aí, mas aqui nós temos um álbum duplo com bastante material, né? Bem, continuando, então eu já falei, além dos 2 álbuns do Saxon, de outros 5 álbuns, né, de bandas clássicas. Vou ver se eu consigo chegar a 10, né? Vou com esse álbum aqui do Arch Enemy, aquela banda sueca, death metal melódico, lançou em 2019 esse álbum aqui, Covered in Blood, né? Que traz muitas faixas de diversos artistas também, desde Tears for Fears até Judas Priest com Breaking the Law, Tears for Fears com Shout. Temos algumas bandas punk, né, como Discharge e Skid Slickers. Temos Scorpions com The Zoo, Europe, Wings of Tomorrow, The Oath, do Kiss, The Book of Heavy Metal, do Dream Evil, Kill with Power, do Manowar, Symphony of Destruction, do Megadeth, né, aqui com a participação dos vocais do vocalista John Leva, né, não, o vocalista antigo e não a vocalista atual, Alissa White Gloves, né. Enfim, bem interessante esse álbum, que reúne diversos covers que o Arch Enemy gravou, né, com seus diferentes vocalistas, né, tanto a Alissa quanto a Angela Gossow, quanto o Johan Liva, que eu já mencionei. Bem, continuando na Suécia, vamos de Therion, com Le Fleur de Mal, um álbum bastante inusitado, né, a ideia de transformar em covers, né, canções pop francesas do século XX, especialmente de um artista muito conhecido chamado Serge Gainsbourg, né? Então nós temos aqui realmente um álbum bastante interessante, muito diverso, diferente, uma ideia inusitada aí do Therion, né, seu líder Christopher Johnson, que deu, né, a esse álbum o nome da célebre coletânea de poesias, de poemas do Charles Baudelaire, Le Fleur du Mal, né? As Flores do Mal, né? E depois a banda até fez uma turnê chamada Flowers of Evil, né, para divulgar esse álbum aqui, que é bastante interessante. Bem, para completar 10 álbuns, eu vou mencionar aqui alguns álbuns que não são inteiramente dedicados a covers, né, mas são substancialmente álbum de covers, como esse aqui do Slayer, Undisputed Attitude, lançado em 1996, que é um álbum de covers, covers de canções de bandas punk, né? Temos aqui Verbal Abuse, Minor Threat, Dear Eye, Stooges, né? Além de uma faixa do próprio Slayer chamada Gemini, né? Então por isso não é um álbum inteiramente de covers, mas não é um álbum também de canções originais de estúdio, por isso que no comentário que eu fiz sobre a discografia do Slayer, eu deixei esse álbum à parte. O que nós temos mais? Para completar também agora alguns EPs.
Esse aqui do Anthrax, chamado Anthems, né? Hinos, que na verdade remete ao primeiro cover aqui presente, que é do Rush, Anthem, né? Que também estava presente ali no Ing Malmsteen. E esses hinos aqui são na verdade 6, né? Porque esse é um EP com 8 faixas. 2 delas são de canções do Anthrax, chamada Crawl, né? Que foi lançada no álbum Worship Music, né? Tem a versão do álbum e uma versão remixada. E aí, além disso, nós temos covers, né? De bandas como Boston, AC/DC, TNT, né? Journey, Cheap Trick e Thin Lizzy, né? Jailbreak, né? Então é um EP de covers, né? Que vale mencionar aí, né? Um outro EP de covers que eu tenho aqui é esse vinil aqui do Empire of Evil, né? Aquela banda formada pelo Mantas, o Mantas ex-Venom, junto com o Tony Dolan, e o Anton, irmão do Cronos, né? Então é uma, de certa forma, é uma versão do Venom, né? Que depois se transformou em Venom Inc., que lançou esse EP aqui com essas 6 faixas. 4 são covers, né? Então, tem 2 faixas do próprio Empire of Evil, chamado Reptile, e Creatures of the Black, que é o nome, inclusive, do álbum. Mas tem aí também Exciter, cover do Judas Priest, Motorhead, que é, na verdade, um cover do Hawkwind, né? Que o próprio Lemmy pegou, né? A música e o título incorporou para sua banda, o Motorhead. Temos God of Thunder, do Kiss, e Hell and a Bad Place to Be, do AC/DC. Então esse é um álbum aqui de covers do Empire of Evil, né? Que depois se transformou no Venom Inc., aquela versão alternativa do Venom. E falando em Venom, Black Metal, para terminar, vou falar de um outro EP, de uma banda chamada Dark Funeral, que lançou um EP chamado Teach Children to Worship Satan, né? Eu tenho uma versão aqui que ela vem como bônus no álbum Vobiscum Satanas, né? E a capa é essa aqui, né? É, na verdade, um EP que tem uma faixa do próprio Dark Funeral, chamada Apprentice of Satan, e 4 covers: The Trial, do King Diamond, Dead Skin Mask, do Slayer, Remember the Fallen, do Sodom, e Pagan Fears, do Mayhem, né? Então, e são realmente covers muito bons, né? E o título do álbum é excelente: Teach Children to Worship Satan. Bem, meus caros, foram esses então alguns comentários aí e mais um vídeo aqui no canal falando de alguns álbuns da minha coleção. Vocês se lembram aí também de outros álbuns de bandas interessantes fazendo covers de outras bandas? Coloque aí nos comentários, né? Dê um like, curta e compartilhe esse canal. Apresente aí esse canal para os seus amigos e inimigos. E até a próxima!